Olá, rica tarde a todos e todas. Fico muito contente de poder estar aqui. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vivo Com Você É, que esse ano está comemorando 10 anos. Também sou coautora no livro Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade. Caval, que bom que tu tá aí, a Xixi. Coisa boa. Genaína Magrin, Fátima, coisa boa, o pessoal chegando aí nessa live. Vou falar hoje de um tema, é uma live extra, mas como esse tema ele tem aparecido muito, tá? A Aline Miller, Rica Tarde, é um tema que tem aparecido muito nos meus clientes do WhatsApp, nos meus inscritos na fanpage, os seguidores aqui do Instagram. Essa coisa que o par parece que não tá combinando, né? E aí o que eu faço, né? O que muitas vezes faz que as pessoas abandonem as relações, elas saiam fora daquelas relações e elas venham a entrar na busca do novo relacionamento, né? Ficam na dúvida, e aí será que eu caso ou compro uma bicicleta, né? E a questão toda não é essa, a questão toda... Aguardem que no final nós vamos ter uma ferramenta de clareza para essa questão, para a gente poder verificar se realmente tá nessa questão, tá travado nessa questão, porque isso é uma trava em felicidade, em relacionamentos, em prosperidade, é uma trava na saúde, é uma trava em todas as áreas. Então, quem acha que a questão do par romântico não tá acompanhando, o par romântico não tá, seja homem, seja mulher, seja homo, bi, tri, não estamos falando aqui em sexualidade. É aquela pessoa que a gente tem um relacionamento, mas não tá acompanhando, não tá indo, não tá evoluindo a relação como a gente gostaria. O que tá acontecendo? Qual seria o próximo passo? Então aqui eu vou usar... antes de eu falar das falas mais comuns, eu vou explicar tecnicamente como é que funciona de uma maneira bem simples. Tá? A questão toda existem 2 decretos negativos, ou seja, 2 sistemas de defesa que estão usando toda a nossa energia depois de eventos traumáticos, que estão ativos nessa hora. Primeiro é o decreto negativo de lealdade à tribo, ou seja, o par romântico faz parte da nossa tribo. Então a gente está parado porque aquele par romântico está parado, ok? Então, a gente está vivendo a realidade do par romântico, como a gente vê o par romântico, como a gente sente no nosso corpo o par romântico, e a gente está parado, não está realizando, não está fazendo a nossa parte no relacionamento mais importante que é conosco. Então, esse é o primeiro decreto que está ativo aí. Depois... O segundo decreto é o decreto negativo de ação vinculada. Então, eu só vou me permitir evoluir, só vou me permitir avançar, só vou me permitir ter melhores relações, só vou me permitir prosperar, ter uma melhor saúde, se o par romântico também avançar nessa área. Que é o que acontece não só no par romântico, mas acontece também nas famílias. Eu já vi casos, já atendi clientes que eles chegavam até mim, Nara, eu tô mal, eu tô mal financeiramente, e aí a gente ia ver qual era a questão. Nós vimos, no caso, o rapaz, ele tinha uma formação, tinha todas as condições para ser chamado num trabalho melhor, e estava trabalhando um subemprego, e ele percebeu que a questão era alguma autossabotagem. E aí, quando nós fizemos o atendimento, nós encontramos qual era a questão. Eles eram pequenos quando a mãe morreu. E nisso, a família teve que se dividir. Ele ficou com o lado rico da família, foi criado pelo lado rico da família, e o irmão foi criado pelo lado pobre. Tá? Então, ele estava naquele relacionamento com o irmão, junto com o irmão, com o pé na lama para mostrar que estava junto. E o que estava acontecendo... Oi, Júlia, rica tarde. O que estava acontecendo é que ele não estava prosperando como ele podia. Ele não estava nem conseguindo uma namorada legal para ele.
Ele estava num namoro possessivo, a moça era meio, assim, meio ciumenta, controladora, né? E ele diz assim, Nara, eu não aguento mais essa relação que eu tenho agora, tá muito difícil de conviver, não é a pessoa para mim, eu tô com essa situação financeira aqui também, tô com o pé na lama, né? E não tô entendendo. Então, quando eu usei as ferramentas de clareza com ele, para essa questão, qual foi o momento traumático, em que depois daquele momento ele nunca mais foi o mesmo, e ele disse, foi quando a minha mãe morreu, aí estava estabelecido o decreto negativo de lealdade à tribo. E aí, por que ele decidiu ficar quebrado em todas as áreas, ou seja, ficar com a ação dele vinculada, os resultados dele vinculados ao lado pobre? Porque o irmão, ele achou que era injusto que o irmão cresceu na pobreza e ele cresceu na riqueza. E então ele queria compensar aquele grande erro do universo. E ficou naquela história até a gente tirar, não só mapear com as ferramentas, com a sessão de clareza que eu fiz com ele, mas também ele teve condições de remover aquele bloqueio, remover o decreto negativo de lealdade à tribo, e também a necessidade de estar vinculado à pobreza que o irmão passou, sendo que se ele foi para uma condição mais beneficiada financeiramente, tinha a ver com a vibração dele também. Mas ele, por irmandade, por lealdade a esse irmão, ficou quebrado no relacionamento, ficou quebrado nas finanças, ficou quebrado financeiramente falando, né? Um emprego, um subemprego que não valorizava o potencial dele, tudo por causa daquela condição. Isso também é muito comum quando os pais passaram muitos trabalhos financeiros e aí o filho ou a filha, por lealdade à tribo, fica ali junto, e tem os subresultados, né? Também é ligado à questão de muitos conflitos. Oi, Andréia, rica tarde. É ligado também a muitos conflitos, né? Pra dizer assim, essa pessoa é errada pra ti. Aí você vai lá, gasta toda a energia pra mostrar que você tá com a pessoa certa, mas aí não sobra energia pra você cultivar a relação, porque você tá tentando provar que aquela relação não tá ok, que aquela maneira de ver da outra pessoa não tá ok, e aí você não sobe energia para cultivar sua relação atual, ok? Então, mas um dos motivos que eu trouxe essa questão do relacionamento, o meu par não evolui, o que eu faço agora, né? E as frases bem comuns, assim, eu tive uma colega dizendo isso que eu fiquei, aquela cara, aquele meme de chocada, né? Ela disse assim, por que a gente se casa com esses maridos são tão primitivos? Eu disse pra ela, olha, na hora eu quis dizer assim, na verdade eu era pra ter dito isso pra ela, né? Oi, Ivana, rica tarde. Eu era pra ter dito isso pra ela, mas não disse, né? Eu fiquei com aquela cara. O que eu queria realmente ter dito pra ela era o seguinte, pois é, né? Qual é teu ponto de atração? O que tu tá atraindo? Que tipo de pessoa tu tá atraindo pra se relacionar? Não tem nada a ver com o outro. O outro tá vindo pra tua história porque tu tá nessa frequência. A frequência de julgar os outros, a frequência de se sentir maior que os outros, a sensação que o outro não está evoluindo é um julgamento, que é uma coisa destrutiva, que é uma coisa não apropriada, que é uma coisa que desgasta a energia da pessoa. E muitas vezes você está naquela condição em que você é quem vai resolver os problemas do retardado do companheiro. Ele é um retardado. E você é incrível e atraiu um retardado para conviver, né? Então, o que eu disse para ela foi o seguinte, olha, tu é tão mental que tu precisa de uma pessoa que te aterre. Tu é como eu disse para ela. Tu é muito mental, ou seja, tu julga muito. Então, precisa de uma pessoa que te aterre, que te traga mais pra terra, que te traga mais leveza, que não leve as coisas tão a sério. Mas... eu só vou se meu marido for, que é outra coisa que aparece bastante, assim, né?
E outra fala que vem também, né, muitas vezes, eu só vou se meu marido for, eu só vou se a minha família for, só for se meus amigos forem, tá? Outra coisa que aparece bastante como fala, bem comum nessa área de estar dentro desses dois decretos interligados, né? O de lealdade à tribo e o de ação vinculada, o que deixa as mulheres completamente paralisadas, mulheres e homens completamente paralisados nas relações. Tá? Vou conversar com meu marido para decidir se fazemos esse curso juntos. Tá? E depois nunca mais dão resposta, não falam mais nada. Claro que pode ter aquela história que a pessoa usou o parceiro como válvula de escape para não dizer não na hora, mas se eu tenho um desconforto porque o outro, eu preciso permissão do outro para fazer as coisas, para avançar, para evoluir, eu também estou nesse conjunto de decretos negativos. Esse último item aqui que eu vou falar, né, das frases comuns, tá? Não vão embora, a gente vai ter a ferramenta de percepção para ver se realmente esses dois decretos estão entrelaçados para vocês. Ele é quem precisa, mas não quer fazer. Ele é quem precisa. Chegou na sua mão a ferramenta. O instrumento, a técnica prática de clareza, a especialidade, chegou na sua mão, mas é o marido que precisa fazer, é o filho que precisa fazer, é o vô que precisa fazer, é a mãe que precisa fazer. O que é isso? A gente está de novo vivendo e olhando para o outro, mas não está olhando para si. Quando algo chega na sua mão, é para você. E aí, muitas vezes eu faço o seguinte, chegou na minha mão, eu não tô, naquele momento não tenho espaço na minha agenda para encaixar aquilo ali, eu tomo nota para olhar depois com calma, porque se chegou na minha mão tem algum propósito. Não é simplesmente assim, não, pá, tu falou dessa técnica, eu lembrei do fulano. Mas a técnica chegou para ti, o método, a fala, a explicação. Tá? É que nem dizer assim, fulano precisava ver essa tua explicação. Então bota ele para ver um replay de um IGTV, do meu canal do YouTube, tá chegando nos 600 vídeos lá. Tá? Manda um linkzinho de acesso e desliga. E deixa solto, assim como você tem o seu tempo de realizar as coisas, de aprender, de evoluir, de entender, de aceitar. Deixa o outro no ritmo dele. Porque quando você... Eu até anotei aqui, eu tenho um material aqui com o resumo de tudo que eu tô falando para vocês. Quando a gente gerencia a vida do outro, você não está em si. Eu repetir, quando você gerencia a vida do outro, você não está em si. E aí, como é que você quer ter relacionamentos mais nutritivos e assertivos se você não está presente no seu primeiro relacionamento, que é consigo? Essa é a mensagem da coisa. Se você está achando que o marido é um troglodita, o par romântico é um troglodita, você está julgando. Lembre-se, foi você que atraiu. Então tem alguma coisa em você que você também está desleixando, né? Que está sendo primitivo em você. O troglodita é aquele ser das cavernas. É aquele ser, aquele ser humano que é assim primitivo, que é, né? Que é qualquer coisinha. Por que você atraiu aquilo? Qual é a mensagem para você? É para você. E às vezes ele é troglodita só com você. Observe ele se relacionando com as outras pessoas. Parece primitivo, né? E muitas vezes você está precisando também pegar mais leve nas coisas. Porque essa visão do, né, o marido primitivo, o par romântico primitivo, a esposa primitiva, a mãe primitiva, o pai primitivo, o filho primitivo.
que envolve rebeldia, que envolve falta de comprometimento, que envolve desleixo para fazer as coisas, né? Que envolve falta de tato, que envolve falta de envolvimento, que relaciona com falta de envolvimento. Tá? Então, como é importante, se você está olhando para o outro, você não está no seu relacionamento mais importante, que é consigo mesmo. A gente tem 3 missões de vida. Primeiro, com a gente, nosso passado, né? É tudo junto, é tudo com a gente. A gente é o nosso passado, esse é o primeiro propósito de vida. Depois, o segundo propósito de vida é com os mais próximos, já que você consegue ir gerenciando essa questão com você, seu passado, as suas dores, as suas questões, o amor próprio, a autoestima, né? Que tudo isso precisa teste. Não vão se jogando e dizendo assim, eu já tenho uma autoestima incrível, vamos testar para ver. Como diz a minha instrutora norte-americana, Margaret Lynch, é mesmo? Tu tem certeza que essa tua autoestima é tão grandiosa assim? Tem certeza? Como querendo cutucar a pessoa. Mas isso também não acho suficiente. O bacana é usar as ferramentas de clareza. Tá? Para que você possa, nós vamos fazer uma ferramenta de clareza daqui a pouquinho, não vai embora. Para ver se você tá nesses 2 decretos, não vai embora. Tá? E eu percebo, assim, que as pessoas, elas não estão... Elas estão querendo, já indo para o segundo propósito de vida. Oi, Ana querida. Olá, arte e ato, artesanato. Sejam bem-vindos. Vão para a segunda etapa do propósito de vida sem ter cumprido a primeira. A primeira de todas, o primeiro de todos os propósitos, o primeiro de todas as missões de vida é consigo mesmo. No amor próprio, na aceitação, tá? Depois que a gente conseguiu curar as próprias feridas emocionais, deu paz pra gente, os relacionamentos que já aconteceram e ficaram os registros no corpo, a gente já conseguiu fazer isso, aí sim a gente consegue, quem sabe, ajudar quem tá afim de ser ajudado. Muitas vezes a gente consegue um passinho, né, consegue ter uma clareza num ponto, e aí a gente já quer obrigar todo mundo a pensar igual a nós. E quem é que está sendo troglodita nessa hora? Forçando a barra. E aí, quer partir por terceiro propósito. Tem 3 propósitos. Consigo, com os mais próximos e com o mundo. Aí eu sou espiritual, mas em casa quebro o pau todo dia. Eu sou incrível, fantástico, mas em casa é o cão chupando manga. Então, assim, sai desse decreto negativo de ação vinculada a outras pessoas. Isso não leva a nada, ok? Faz a sua parte na sua vida. Solta a gerência do outro. Deixa de ver defeitos nas pessoas e pergunta por que isso, né? Qual é a sintonia comigo? Essa é a pergunta correta. Qual é a sintonia comigo? Foi o motivo que eu criei o desafio de 7 dias pelo WhatsApp, depois a mentoria em grupo para desabrochar a criança dourada, ok? A questão toda é por que eu tô passando por essa circunstância, não para ter mimimi ou dó de mim, mas qual é a aprendizagem com essa história? Qual é o ponto cego que esse troglodita desse meu par romântico tá me mostrando? Já que ainda considero o par romântico um troglodita em algum nível, ou seja, porque ele não acompanha, porque ele não vem junto, ele não estuda as mesmas coisas. Quer dizer, a tua parte na tua história tem que ser feita sempre com uma bengala? Homem e mulher, o par romântico não é bengala. Já dizia o falecido Gasparetto. Porque tem a tua existência, tem o teu exercício que é só teu.
Alguém pode te mostrar a porta, mas é você que atravessa. Alguém diz que chocolate é gostoso, mas é você que experimenta e tem a sensação, tem o exercício, a percepção, o desenvolvimento da sabedoria. Não adianta só alguém chegar e dizer assim, vai, cuida da vida alheia e esquece de ti. Não vai adiantar, não vai resolver. A tua parte é tu que tem que fazer. Deixa de ser ausente da tua própria vida. Seja aquela que age por si, para si, e quem sabe com o tempo consegue auxiliar os mais próximos que realmente querem uma transformação. Se durante algum tempo você precisou de bengala, tá na hora de soltar. Se durante algum tempo precisou gerenciar a vida do outro porque não conseguia gerenciar a própria vida, tá na hora de soltar. A Marilane está dizendo, quero participar dos 7 dias. Eu seguida, tem um link na bio, viu, Marilane? Tem meu link na bio, ok? E depois eu posso postar aqui também junto, quando o vídeo for pro IGTV, eu posto junto lá o link de acesso. Tá? Começa na próxima segunda-feira, dia 24 de agosto, e vai ser a última vez no ano que eu vou fazer, porque depois tenho outros compromissos que vão retornar, atividades, eu sou professora, né? Então, meus outros compromissos vão retornar, as aulas à distância vão me tomar muito tempo, porque eu vou ter que preparar essas aulas remotas, as atividades vão começar muito em breve, então eu vou ter tempo para fazer esses 7 dias da mentoria e vou encerrar todas as atividades do ano de grupos, tá? Porque minhas atividades escolares vão retornar. Então, o que eu quero dizer é muito importante. Nesses 7 dias eu passo 7 ferramentas. Nessas 7 ferramentas de clareza, ainda tem os exercícios de transformação. Fica com todos os áudios, fica com todos os textos destes áudios, né? Os scripts desses áudios, e ainda fica com um plano de ação para usar após o desafio. Somente R$45. Fica com todo esse material e um grupo de 2 horas de bônus de gestão de conflitos, que foi um curso que eu fiz há muitos anos atrás, e eu recuperei esses áudios. Francine Ricatardi, e eu recuperei esses áudios e vão estar à disposição gratuitamente para quem participar nos 7 dias de desafio desse próximo grupo, Relacionamentos Top 2.0. São 7 dias, 7 ferramentas, muita clareza, muita percepção, muita transformação, o início da transformação, os registros no corpo na origem, no início de todo, no princípio de todas as histórias. Então, assim, eu quero fazer nesses últimos minutos o teste com vocês, né? Teste clareza. Não adianta só a gente dizer, não, nem ligo pro marido que faça o que quiser, tô nem aí. Vamos fazer o teste? Eu evoluo e não tô nem aí. Eu vou pra frente, eu subo, eu explodo, eu chego em altos níveis espirituais, não tô nem aí que eu vou ficar sozinha, tá? Que ninguém tá combinando. Será? É mesmo? Então vamos fazer o teste, isso ainda não é o teste, hein? Edson Ricatadi. A Júlia tá comentando, eu fiz desafio de 7 dias, super recomendo. Obrigada, Júlia, pelo teu comentário, né? E a Júlia tá comigo também no grupo de mentoria fechado, né? São 14 mulheres que estão comigo lá nessa mentoria em grupo pro resgate da criança dourada. Mas grata mesmo, Júlia, pelo teu comentário, porque as pessoas precisam entender quanto é importante elas terem ferramentas de clareza, para que elas possam se instrumentalizar, testar as coisas, parar de ficar no achismo e partir para a percepção e para o plano de ação para resultados. E os relacionamentos, eles não são um bicho de 7 cabeças.
que acontece que, gente... a Ivana tá comentando, eu também fiz e valeu muito. A Ivana também participou do primeiro grupo desafio dos 7 dias pelo WhatsApp. Relacionamentos top. E a questão toda é, você tá preparado para desvincular essa necessidade de fazer parte de um grupo? Só vai ser aceito se fizer parte daquele grupo que tá lá no fundo do poço? A Marilane diz que participou da Semana de Prosperidade. Legal, eu fiz há um bocado de tempo atrás. Essa Semana de Prosperidade foi bem no início do ano. E com a história da quarentena, parece que faz um século. Quase 5 meses. Fez 5 meses agora. Então, como é importante... A questão da percepção. Então agora nós vamos usar uma ferramenta de percepção, uma das tantas ferramentas que eu criei para poder mostrar para a pessoa onde exatamente ela está. Ela precisa ter clareza. Se ela não tiver clareza, ela não vai saber nem onde está e nem os próximos passos, ok? Então é muito importante esse momento de clareza. Eu tenho aqui, eu quero que vocês respirem fundo, fechem os olhos. E essa ferramenta de clareza é a seguinte, é para perceber se permite evoluir no próprio ritmo, apesar dos outros, apesar do diferente nível de ritmo dos outros, do par romântico, do pai, da mãe. Vamos fazer para o par romântico, que é o tema da nossa live de hoje, aqui no Instagram. E aí eu quero que você se imagine vestida num traje muito elegante, ok? Muito chique, e encontra essa pessoa. E disse para ela, e diz assim para ela: sou evoluída agora. E para comemorar isso, eu vou sair com outras pessoas. E você não está convidado. O Edson comentou aqui, não tem o par. Então você faz para o pai e para a mãe, ok? Esse exercício você faz para o pai e para a mãe, certo? Você tá todo embecado, todo arrumado, e aí chega e encontra os pais e diz: agora eu tô evoluída. Agora eu evoluí de verdade. E para comemorar essa nova etapa, eu vou sair para celebrar com pessoas totalmente desconhecidas para você. E você não está convidado. Qual é a reação dessa pessoa ou dessas pessoas? Para o Edson, o pai e a mãe. Para outras pessoas é o par romântico. Como é que tá a reação dessas pessoas que lhe ouvem? E como você se sente? Que nível de desconforto lhe dá a reação delas? Você se sente desconfortável? Sentiu assim alguma coisa que não caiu bem? Como é que foi isso para você? Você se sentiu cínico, exibido? Viu o rosto desse par romântico ou dos pais e percebeu que eles ficaram espantados, assombrados? Ou fizeram cara de paisagem, que não estão nem aí pro que tu tá dizendo, porque não tem valor o que tu diz? Então, com essas visões... Exato, a Ana tá comentando uma coisa muito importante. Me senti sem aprovação e exibida, ou seja, por que eu não fiquei invisível? E aí, claro, como é que vai ter um outro tipo de relação? Esse é o decreto, um outro decreto negativo que aparece, Ana, que se chama decreto negativo de visibilidade. Para não sair da tribo de origem, para não parecer diferente, não ser a ovelha negra. Depois, com o tempo, eu comecei a curtir a ovelha negra. Por que tem que ser branca? Não pode ser preta a ovelha? Eu não entendo o que tem, né? Eu lembro, eu era pequena, eu via a história do patinho feio, eu chorava lágrimas como de soluçar, né? O patinho feio, ele foi erradamente criado. Não sei o que aconteceu, que o ovinho dele caiu no ninho de patos e ele era um cisne.
Então, como é que ele ia cantar igual? Como é que ele ia reagir igual? Os patinhos tiravam sarro dele. Tá? Ele não era... A natureza dele não era aquela. Mas ele acreditava, por ter nascido naquela família, tinha que ser igual. Como se as pessoas fossem deixar de amar a gente se a gente for diferente. E, na verdade, nós somos como os dedos das mãos. Cada um é diferente e tem a sua função. Tá? A Marilane comenta, eu sinto que tem que ir, mas ele fala tudo bem, mas parece que não quer que eu vá. Tá? Quem quer ver a gente bem, quem ama a gente quer ver a gente bem. Se quem ama a gente não quer ver a gente bem, só quer a gente embaixo da asa, e se às vezes é só um ponto de vista da gente. Então, como é importante... Márcia Rafael, rica tarde para você. Beijo. Como é importante as pessoas terem a percepção que não é porque ela vai ser diferente e ela é diferente, eu tenho que confessar isso, agora eu tenho que contar essa verdade para vocês. A pessoa é diferente, todo mundo é diferente, pode ter semelhança, 2 braços, 2 pernas, um jeito de falar, um tom de voz, né? A cor do olho semelhante, voz ao telefone, semelhante, mas cada um é único. E quem realmente nos ama vai querer nos ver crescendo, progredindo, sendo felizes em todas as áreas da nossa vida. E até quem nos ama é o que mais quer, nos ver feliz. Então, tem aquele filme que eu gosto muito, O Todo-Poderoso. O Bruce quer ficar que agora tá no papel de Deus, quer ficar com a namorada à força. E a namorada nem se influencia, porque ela tem o livre-arbítrio. E aí ele vai conversar com Deus depois de um acidente de carro, ele é pego por um caminhão, tá entre a vida e a morte, e reencontra Deus para conversar. E aí o Deus pergunta para ele, qual é o seu maior desejo? O que você quer muito do fundo do seu coração que aconteça? Que a minha amada seja muito feliz. Então, quando ele entrou naquele propósito, ele volta pro corpo, tá? Deus manda ele de volta pro corpo, toca no tórax dele e faz ele voltar pro corpo. E ele reencontra a amada dele, que quer ficar com ele, que quer seguir a jornada com ele. E ele para com essa coisa de forçar a barra para que o outro se transforme, para que o outro seja algo que não é. Você já conheceu a pessoa com aquela estatura, com aquele jeito de rir, com aqueles hábitos, e você quer transformar a pessoa como se ela tivesse quebrada? O que é isso? Você está indo contra a questão, contra a pessoa. Você está querendo reformar a pessoa. Se ela não vai junto, o exercício é teu. Toma a iniciativa e vai. Eu lembro quando eu fui a primeira vez ao cinema, sozinha, eu tinha 17 anos. E o meu problema todo era, eu tava louca pra ver aquele filme e nenhuma das amigas ou podiam ou queriam ver. Na época eu tava sem namorado, que me acompanhava bastante no cinema, era aquele namorado, que hoje já é até desencarnado, mas na época ele... Não foi por mim que ele desencarnou, tá vendo? Mas a questão toda é que ele foi cuidar da vida dele, porque a gente terminou a relacionamento, e eu não tinha par para ir ao cinema. Sabe o que eu fiz? Fui sozinha, era uma coisa minha. Primeira vez que eu fui, eu fiquei olhando para os lados, parecia assim que todo mundo estava me vendo, e depois eu gostei tanto que eu comecei a ir, cada vez que eu queria ir, não tinha companhia, eu ia do mesmo jeito, tá? Então, se a pessoa está querendo te transformar numa outra coisa, veja qual é seu nível de rejeição de si mesmo também. Então, esse é o outro lado da moeda agora, né? Se o para-romântico está te achando um ser inferior, um ser menos interessante com o passar do tempo, o quanto você está se desinteressando de você?
tá? E sai dessa nhanha, né? Sai desse mimimi, que eu só vou prosseguir se o outro estiver junto. Cada um tem o seu caminho, a sua história. E aqueles momentos juntos são momentos que vão ou não se repetir. A gente precisa se desapegar, né? E desvincular a nossa felicidade do outro. Porque tem o trajeto que é seu, a história que é sua. Lembre-se, eu vou repetir aqui o que eu escrevi. Quem gerencia a vida do outro não está em si. E aí, como ter relacionamentos mais assertivos e nutritivos se você não está presente no seu primeiro relacionamento que é consigo? Você não está presente em si, não está ali, não está convivendo, não está sendo seu melhor amigo, não está tendo fé em si, não está aproveitando aquele relacionamento que parece que não é tão legal, é tão interessante, tão produtivo, não está aproveitando para fazer espelhamento, não está se vendo naquela relação. Como se maltrata, como esqueceu de si, como não leva as coisas importantes a sério. E aí não tá curando isso em si. E aí quer exigir isso do outro. Você não gerencia a própria vida, quer exigir do outro. Tá? E aí fica lá parado. Tá? Só apontando o dedo pro outro, mas quando aponta um, tem 3 apontando para si. Apontou um, tem 3 apontando para si. Então, como é importante ter essa questão da gente perceber, fulano tá apontando muito o dedo na minha cara, não tá gostando agora dos meus óculos, parece que tá me deixando de me amar. Em que momento eu deixei de me amar? De me aceitar, de me respeitar, de ser meu maior aliado, de me dar carinho, de me dar cuidado, de me reconhecer. Quando eu parei de fazer isso? Talvez nunca tenha feito devidamente. E aí essa relação vem e mostra isso. A relação com o troglodita. Você todo espiritual, ou metido espiritual, e aí você vem e se encanta pelo troglodita. O que fazer? Se joga na viagem interior. Se joga na autopercepção. E se não consegue fazer sozinho, vem pro desafio de 7 dias pelo WhatsApp, Relacionamentos Top 2.0. Vou te dar 7 ferramentas, plano de ação, caminho, direcionamento. A maioria das pessoas ainda precisa isso. Eu demorei 10 anos para criar essas ferramentas, que eu vou passar em 7 dias. Então eu vou agilizar muito teus resultados. Vem logo, meu link tá na bio. Eu, mais uma vez, quero agradecer a presença de todo mundo aqui nessa transmissão ao vivo, pelo Instagram, depois vai ficar no IGTV, para que vocês possam rever, fazer as anotações, né? Tem muito conteúdo nessa live, eu agradeço muito a presença de todo mundo, e amanhã tem live às 4 horas, eu vou continuar tirando dúvidas de inscritos, tanto no Instagram, quanto no YouTube, como também no WhatsApp. O pessoal do Face também tem mandado muitas dúvidas sobre relacionamentos, tá? E qualquer coisa, no link da bio e aqui embaixo também eu vou botar o link de contato para que vocês possam ter mais resultados, possam ter uma vida mais feliz, tá? Possam ter, isso que a Márcia tá falando, eu não estava na relação por inteiro, e a primeira relação por inteiro é consigo, viu, Márcia? Então, como é que a gente consegue estar inteiro na relação com o outro se a gente não tá por inteiro na relação com a gente? Não tem como tá, porque não tá exercitando consigo, o laboratório primordial, essencial, tá? Então, uma rica tarde a todos, grato pela presença, grande beijo. Amanhã, 4 horas aqui no Insta, mais live sobre relacionamento romântico e dúvidas esclarecidas. Claro que sempre tem a oportunidade de vocês testarem, tá? Com ferramentas de clareza. Grande beijo, tchau!